Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Gervano Nascimento, você já deve ter visto a minha aula, ou se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, essa aula são as aulinhas das questões direcionadas. Isso aqui que está no meu dedo é para eu colocar a mão aqui, ó, porque a minha luvinha do iPad não está funcionando. Eu coloco o dedo porque ele está muito sensível aqui. Vocês estão aqui, provavelmente você é da turma alguma das turmas de mentoria. Nós acabamos de abrir uma agora para o reto final, e nós já tínhamos duas que acabaram, eram 7 turmas, 2 que acabaram, temos 5, e vocês que estão iniciando agora. Então, para você que não viu ainda, o que é que nós fazemos aqui? Nas questões direcionadas, a gente trabalha os temas, os principais temas, e traz a questão, responde a questão com a teoria. Então, a gente trabalha a teoria dentro da questão, ensinando você a identificar o tema principal, aprender a ler a questão, e a partir da questão, você conseguir linkar os assuntos com outros pontos, com outros assuntos, e conseguir fazer as questões similares a partir disso aqui. Então, você que já está muito avançado, aproveita para revisar, né? Um monte de conceito que às vezes passa despercebido. Você que iniciou agora e ainda não viu a aula, fica tranquilo. Quando você chegar na aula, você vai ver que a sua cabeça já vai estar formatada, né? Você já vai entrar na matéria, não vai entrar flutuando. Onde que eu estou aqui? Não. Você vai entrar, isso aqui, aquele tema. Tem aquele mnemônico, e assim você consegue formatar o conhecimento na sua cabeça, o ponto, né, para depois ir formatando os outros, e aí conseguir êxito nas suas questões, nas suas provas, tá bem? Vamos lá, vamos trabalhar hoje com o tema, cadê nosso tema? Direito constitucional, direitos fundamentais. Pessoal, direitos fundamentais é um tema obrigatório na sua prova. Obrigatório. Então, alguma coisa disso aqui vai cair. Então, presta muita atenção. Aliás, todas as questões que eu trago e que os outros professores também trazem são questões direcionadas para vocês, e as questões direcionadas do programa de mentoria é ainda mais certeira, ainda mais precisa, porque eu estou acompanhando vocês, eu vejo a dificuldade de vocês, e aí eu venho para a questão e ensino exatamente o que você precisa para você entender o assunto, entender como você faz a leitura da questão, e para você conseguir fazer as outras questões similares. Tá bom? Então, vem comigo aqui na tela e observem o seguinte. Nós temos aqui uma questão da banca IBAD. Nosso professor de matemática, nosso professor está ligando, nosso professor aí de matemática, de raciocínio lógico, Lucão. Aí, ó, conheço o Lucão. Estamos aqui respondendo questões aí no Quorum Cast, e o Lucão tá ligando. Fala, Lucão. Cara, vou dar uma pausa aqui. Eu tava gravando, não tô ao vivo, não. Vamos lá, pessoal, voltando aqui. Então, tava conversando com o Lucão, eu atendi porque eu tava gravando justamente uma dobradinha com ele. Ele também está gravando questões e está gravando aula de matemática, porque nós não esperávamos que na prova de vocês ia vir essa quantidade aí de raciocínio lógico, matemática, essas matérias que vieram. Então a gente teve que readequar a matriz de vocês para que vocês pudessem ter um aproveitamento melhor, tá? Para vocês verem que o nosso curso não é um curso genérico. Você vai ver que tem cursinhos que já estavam pronto lá, por mais que a matemática não mude, pessoal, e o português também não, tem sim um direcionamento, tá? Não se iludam. Não vá estudar com curso genérico, você vai se dar mal. Tem que ser direcionado. O concurso hoje está muito direcionado. É muito importante esse direcionamento. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vem comigo aqui na tela. Uma questãozinha que chama a atenção por um fato.
Por um fato. Não porque esse fato aconteceu na Suíça, porque aqui no Brasil não acontecem essas coisas. É por outro fato que eu vou te mostrar aqui no decorrer do nosso raciocínio. Vamos lá. A Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, por meio do decreto municipal, determinou a suspensão imediata dos perfis em redes sociais de cidadãos que criticassem publicamente atos da administração, sem prévia notificação ou possibilidade de defesa, sob o argumento de combate à desinformação, com base nos princípios fundamentais e direitos fundamentais consagrados na Constituição, a medida viola principalmente. Então veja que ele pede principalmente, né? Significa que ele colocou alternativas que foram violadas também, tudo, mas ele quer qual foi o principal aqui, direito fundamental, princípio fundamental violado. Vamos lá, vamos aprender a fazer a questão. Primeira coisa, o que foi violado aqui, pessoal? Presta bem atenção, olha só. O que foi violado? Nós tivemos os cidadãos que estavam criticando publicamente. E aí eles não tiveram prévia notificação, não tiveram possibilidade de defesa, porque o prefeito falou que estava combatendo a desinformação. Você pode criticar alguém? Pode. Mas você tem o quê? Você tem direito de criticar. O que é esse direito? Isso aqui é a liberdade que nós temos, né? Liberdade. Liberdade de criticar. Liberdade de quê? Expressão. Liberdade de expressão. Então isso aqui é uma espécie de bem, né? É um direito que nós temos. Se esse direito for violado, o que nós precisamos? Nós precisamos de um mecanismo. Né? E a gente chama isso de quê? Garantia. Muita atenção aqui, vem comigo aqui na tela. Vem comigo na tela e presta atenção. Professor, direito fundamental é diferente de garantia fundamental, porque no título lá na Constituição você tem assim, direitos e garantias fundamentais. Então, direito fundamental, direito. Vocês não estão vendo, né? Na tela. Agora estão vendo. Direito fundamental. Vamos lá. Direito e garantia. Olha só que legal, que leitura legal que você pode fazer de uma questão. Quando eu tenho um direito, o que é direito? Direito é um bem, eu tenho esse direito, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito de me manifestar, eu tenho direito de me locomover, eu tenho direito líquido e certo a ser nomeado porque eu fiz um concurso de provas e títulos e passei. Então eu tenho esses direitos. Esses direitos estão elencados ali no artigo 5º. Tá? E o que eu tenho na Constituição que assegura esse direito? Então veja que eu tenho o direito de me locomover. O que assegura o direito que eu tenho de me locomover? O habeas corpus, não é? Então, por exemplo, eu tenho lá direito de locomoção. Locomoção. O que vai me assegurar que o meu direito de ir e vir, de não ser preso, quando eu vou a uma CPI, eu vou lá e impetro um habeas corpus, preventivo. Né? Então, esse direito, isso é uma garantia, isso é um mecanismo que vai garantir que aquele direito não seja violado ou que, se ele foi violado, seja revertido. Então, eu tenho um mecanismo. Então, direito de locomoção, por exemplo, eu tenho a garantia do habeas corpus. Eu não fui nomeado, eu passei no concurso, eu tenho direito líquido e certo a ser nomeado, a tomar posse. Então, eu tenho direito aqui, direito à posse, certo? Você passou no concurso, afinal de contas, isso não acontece aqui, né? Só na Suíça, você passa e você não é nomeado. Eu tenho direito à posse. Se eu tenho direito líquido e certo à posse, a tomar posse no meu cargo, porque eu passei no concurso, o que eu posso fazer para assegurar esse direito? Eu posso impetrar um mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é um mecanismo, é uma garantia que vai proteger esse direito que eu tenho constitucionalmente. Tá? Isso está tudo lá no artigo 5º, está na Constituição. Direito à liberdade de expressão. Eu tenho direito de me expressar livremente, como eu quero. Se eu tenho direito à liberdade de expressão e por esse direito, por o exercício desse direito,
Você lembra das normas de eficácia plena? Você lembra disso? Nas nossas aulinhas? Se você não assistiu, assista normas de eficácia plena. O direito de liberdade, eu não preciso ter uma lei que diga, olha, você tem direito a se manifestar publicamente só nesse caso. Não precisa. Isso aqui se chama aplicabilidade plena, imediata e integral. Não preciso de nada. Vou me manifestar. E aí eu me manifesto. E aí, por eu me manifestar, eu sofro esse tipo de violação, de sanção, chame do que quiser. Eu tenho um perfil na minha rede social banido, né, suspenso. Então, eu tive um direito que foi violado. Esse direito que foi violado, e essa violação se deu sem nem mesmo eu saber do que se tratava. Então, por que eu tive o suspenso aqui, meu? Não soube, não tive notificação, eu não tive direito de defesa. Então, se eu não tive direito de defesa, foi violado alguma coisa. O que foi violado aqui? Foi violado meu direito à ampla defesa. Então, eu tenho aqui direito à ampla defesa. Ampla defesa e o quê? E contraditório, sempre vem junto. Rodrigo vai explicar para vocês o que é ampla defesa e contraditório. Apesar de ser um tema que a gente vê muito no processo penal, no direito penal, contraditório e ampla defesa é também no processo administrativo, é o que a questão pediu aqui. Se o meu direito à ampla defesa e contraditório, o que assegura esse direito à ampla defesa e contraditório? É o devido processo legal. Devido processo legal. Olha só que legal. Então, o devido processo legal é uma garantia, é um mecanismo que é utilizado, é um procedimento devido processo legal, que é um procedimento que tem que estar na lei para que eu sofra uma punição, para que eu sofra uma sanção dessa magnitude, eu precisa ser observado ali o procedimento. É a notificação, é a possibilidade de eu apresentar defesa e assim por diante. Então, isso se chama devido processo legal. Então, o que foi violado aqui, principalmente? Foi o devido processo legal, o princípio do devido processo legal. Por quê? Porque não garantiu aqui o meu direito à defesa e contraditório. Então veja que há sim uma diferença entre direito, apaguei, eu ia marcar assim, direito e garantia, tá? Garantia é o mecanismo, pessoal, o mecanismo que vai garantir o exercício desse direito, tá bem? Então, muito cuidado aqui. É o nosso gabarito, então, a letra C, não é princípio da legalidade, por quê? A lei foi violada? Foi, né, por meio de um decreto. O decreto pode colocar uma sanção dessa magnitude? Não pode, mas o principal aqui foi, na verdade, o princípio do devido processo legal. Proporcionalidade, a medida foi proporcional? Não, mas aqui não tem que ver com o princípio da proporcionalidade, que é uma outra, ele está aqui em outro espectro jurídico, não se trata disso, porque aqui nós estamos tratando de uma violação ao direito de defesa. Beleza, pessoal? Vamos fazer essa leitura. Princípio da supremacia do interesse público, nada a ver. Princípio da separação dos poderes também não tem nada a ver. Então, dito isso, vamos lá passar para a próxima questão. A nossa próxima questão é também da IBAD, uma questãozinha boa que eu destaquei aqui para vocês. Vem comigo aqui na tela. A letra tá pequena. Deixa eu colocar maior para vocês verem aqui. Que comeu uma parte ali, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar assim mesmo. Vamos lá. Membros de uma determinada categoria profissional, representada pelo sindicato Y, se mobilizam para iniciar uma série de atos para chamar a atenção da opinião pública sobre as precárias condições de trabalho a que estão submetidos. Um desses atos será a realização de uma manifestação em praça pública
cuja pauta será reivindicação. Pessoal, é reivindicação, tá? É só lembrar de rei e lembrar que o rei vindica. Reivindicação. Cuidado na redação, você colocar reivindicação. Muito cuidado. Então, a aula de direito constitucional com aula de gramática, eu gosto assim, aqui é o quórum concurso, né? Você está sempre muito bem servido, cuja pauta será a reivindicação de melhores condições de trabalho. Um dos dirigentes do sindicato Y entra em contato com a prefeitura para comunicar à autoridade competente sobre o dia, horário, local e número estimado de participantes e a pauta da manifestação, quando lhe é confirmado que não há outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Contudo, chegando o dia da manifestação, pacífica e sem armas, ela é dissolvida por autoridades policiais para não atrapalhar o trânsito. Isso aqui também aconteceu na Suíça. Aqui não acontece no Brasil, né? Afinal de contas, diante dessa situação, a manifestação do sindicato Y olha só que questão legal para você responder, para você revisar. Veja que ele traz um caso e praticamente ele está citando a Constituição. O que ele está citando aqui? Qual é o principal artigo que ele está mencionando? Né? Aqui nós precisamos revisitar, vamos lá no artigo 5º, inciso 16. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Artigo 5º, inciso 16. O artigo 5º, inciso 16 diz assim: artigo 5º, inciso 16 diz assim: todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Então, olha só a questão, a gente vai lá para a questão, ó, realização de quê? De uma manifestação, praça pública, reivindicação de melhores condições de trabalho. Um dos dirigentes entrou em contato com a prefeitura para comunicar à autoridade. Ó, comunicar. Muito boa questão para revisão, tá? Horário e tal. Ó, falou da pauta de manifestação, tal. Não há outra reunião, ó. Não há outra reunião, falaram para ele. Tá? Então aqui nós temos uma reivindicação, é uma espécie de manifesto, né? Manifesto sem armas, ó. Reunião então pacífica e sem armas. Ela é dissolvida. Então o que o artigo diz? A historinha conta exatamente o que o inciso 16 fala. Ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Eu vi uma redação de uma estudante nossa, colocando independente, tá? Citando o artigo aqui, colocando independente. Tá errado, tá, gente? É independentemente. Não vamos errar, não. Independentemente. Independente aqui tá errado. É independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido que prévio aviso à autoridade competente. O que esse dispositivo fala? É central aqui para resolver a nossa questão. Ele fala, primeiro, reunião pacífica sem armas. Ok, a gente tem uma reunião pacífica sem armas. Não é uma questão difícil, eu quero que você entenda isso aqui, tá? Manifestação pacífica sem armas. Ele deixa muito claro isso. Local aberto ao público. Tá? O local aqui é aberto ao público, tudo bem? A pauta de manifestação foi falada, a manifestação foi em praça pública, então tá tudo aqui. Independentemente de autorização, independência de autorização, eu lembrando da menina, falei independente, né? Independentemente de autorização, basta o quê? O prévio aviso, tá? E não havendo outra reunião, tá? Então ele comunicou, houve aqui a comunicação, não há outra reunião, então ele pode aí, e a reunião deles não podem ser frustradas. Então todos os requisitos constitucionais aqui foram observados. O que esse ato é? Então esse ato é constitucional. Então a situação hipotética, a manifestação do sindicato, vamos aprender a ler, tá, pessoal? A manifestação do sindicato Y, ela é inconstitucional? Não, a gente sabe que essa manifestação é constitucional, então a gente corta aqui
tudo que é inconstitucional e é assim que faz prova. Sobrou o quê? A C e a D. Então vamos lá. É constitucional, pois atendeu aos requisitos. Quem atende a alguma coisa, né? Atende a alguma coisa, atendeu os requisitos exigidos pela Constituição para o exercício legítimo da liberdade de reunião. Liberdade de reunião. Vamos lá. Por que que a D está errada? É constitucional, pois o exercício da liberdade de reunião não é restringido pela Constituição. O erro está aqui, tá bom? O erro está aqui. Não vamos errar essa questãozinha, tá? Nosso gabarito é a letra C. É constitucional, sim. Temos aí o exercício legítimo da liberdade de reunião. Não vamos errar porque é possível que haja essa restrição? Sim, é possível que haja essa restrição. O erro está em dizer que não há. Há restrição, sim. A reunião deve ser pacífica, a reunião deve ser sem armas, né? Reunião aqui, ó, pacífica, sem armas. É um requisito isso aqui. É uma forma de restrição. Né? A própria Constituição, ela restringe. Então, está errada a questão, porque nós temos limites a serem respeitados nesse caso. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para seguir para a próxima questão. O prefeito do município XYZ decide fazer um choque de gestão e toma as seguintes medidas. Vamos lá, analisar as medidas que ele toma. Criação de um programa de financiamento de igrejas cristãs, chamado dízimo municipal, em que são repassadas verbas públicas para custear os cultos. Estabelecimento de vantagens tributárias e de prestação de serviços públicos para quem é natural do município XYZ. Tá aí nossa querida questão, em detrimento de quem nasceu em outra localidade. Isso aqui também não acontece aqui, isso acontece lá no exterior, na Europa. Desenvolvimento de um sistema informatizado de assinaturas digitais para facilitar o reconhecimento da autenticidade dos documentos públicos. E aí a questão pede qual ou quais das medidas acima devem ser consideradas inconstitucional. Inconstitucional. Tá lá, vamos lá responder o que esse prefeito aqui andou fazendo no município XYZ. A primeira coisa que você tem que notar aqui, olha só. Aqui, a banca, ela vai avaliar o quê? São situações de inconstitucionalidade, a banca IBAD, ela traz muito isso, uma situação, coloca o texto da Constituição, o texto da questão embutido ali, ela faz bastante isso, analisei muito a questão da IBAD, nós analisamos, tá? E aí, ela traz alguma citação ali direta, indireta, da violação ao princípio, da violação do texto da lei. Vamos examinar cada um desses no estado. Dízimo municipal. Primeiro, qual foi a primeira coisa que o prefeito fez foi estabelecer um dízimo municipal. O que ele fez aqui? É uma medida que, obviamente, né, viola frontalmente o quê? Um princípio. Que princípio que viola? Chamado princípio da laicidade. Nós hoje somos um Estado laico. Você sabe o que é um Estado laico? Estado laico. Tá? Isso vem lá desde a Constituição de 1891, Estado laico. Estado laico significa que o Estado e a Igreja estão dissociados. Eles não estão mais associados como era no Império. Tá? Lá no artigo 19, inciso 1, no artigo 19, inciso 1 vai dizer que é vedada à União, Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, veja, dízimo municipal obrigatório ali, né? São repassadas verbas públicas para custear os cultos. Ela, a princípio, ela é uma colaboração de interesse público, por mais que você ache que seja, ela não é, tá? Não é aí porque, obviamente, viola aí vários princípios. Então, não pode haver uma destinação de recursos públicos
para sustentar uma religião específica A ou B, independentemente do proveito que isso venha a causar. Tá? Então é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional essa medida. Vamos lá, seguindo adiante, estabelecimento de vantagens tributárias e de prestação de serviços públicos para quem é natural do município XYZ. Olha só aqui, gente, vantagem para quem é natural do município. Vantagem para quem é natural do município. Que violação nós temos aqui? Outro princípio que nós temos. Qual princípio foi violado aqui? O princípio da isonomia, não é? O princípio da isonomia foi violado, flagrantemente violado. A Constituição, lá também no inciso 19, só que aqui no artigo 19, no inciso 3, ela vai dizer o seguinte: é proibido instituir o tratamento desigual, diferenciado entre os contribuintes em situação equivalente. Então, não é possível. Aliás, isso aí quem fala é o artigo 150. É o artigo 19. Na verdade, ele fala que é vedado criar distinções, a gente acabou de ler, entre brasileiros ou preferências entre si. E o artigo 150, inciso 2, do direito tributário, ele fala ali, reforça que é proibida instituir tratamento desigual entre os contribuintes, tá? Numa situação equivalente. Então, não se pode privilegiar quem nasceu no município em detrimento dos outros cidadãos. Isso é uma discriminação por origem. E, olha só, parece bobeira, parece que isso aqui não acontece parece que não acontece aqui. Cadê minha câmera? Aqui, né? Parece que não acontece aqui, gente, mas essa questão, ela traz uma coisa que acontece muito. Na minha delegacia, logo quando eu fui lotado na delegacia de Fundão, na época, eu era escrivão, logo quando eu fui lotado, eu cheguei e o Espírito Santo ele já é provinciano, né? O Espírito Santo é provinciano. Tem lá os amigos do rei, a gente sabe disso. Ainda é assim, tá mudando. Só que aí, isso não saiu ainda dos municípios, principalmente dos municípios do interior. Eu cheguei lá e eu queria estagiário. Eu queria estagiário porque tive problema lá com os estagiários. E eu queria um estagiário, eu escolhi o estagiário, eu queria eu escolher, porque lá era muita indicação. Eu não gosto disso. E eu fui escolher o estagiário, e o estagiário era de Ibiraçu. Então, nós temos lá Fundão, na divisa tem o município de Ibiraçu. E o estagiário, ele era de Ibiraçu, morava em Ibiraçu, fazia faculdade em Aracruz, que é o outro município do lado, e o estágio era para ele fazer em Fundão. A prefeitura, acredite, gente, acredite que isso aconteceu, a prefeitura indeferiu o estágio do menino, porque ele morava em outro município. Você acredita que estava lá registrado na prefeitura que o estágio era para os munícipes? Pode argumentar, pode dizer que isso aqui é política municipal, pode falar o que for. Isso é inconstitucional. Inconstitucional. E não é porque eu sou chato, que eu queria criar coisa, não. Eu fui lá no promotor. Eu fui lá, falei, doutor, isso aqui, eu tô querendo um estagiário tal, tá? E eu encontrei o estagiário, e eles não querem. Eu vou ajuizar uma ação civil pública, eu vou ajuizar uma medida e tal. Falei com o promotor, ele viu que era errado, né? E aí conversou lá com o pessoal da prefeitura. E a prefeitura pegou e teve que aceitar o estagiário. Depois eu conversei também com o Marcelo. Marcelo foi um dos fundadores do curso, meu amigo. Ele era procurador-geral lá do município, controlador-geral. E aí a gente conseguiu o estagiário. Mas olha só, né, até que ponto vai? Se eu não falo nada, quer dizer, discriminam o pessoal. Até hoje lá é assim. Eles discriminam na cara dura. Não, isso aqui é para quem... Por quê? Isso é cabresto eleitoral, pessoal. É cabresto porque ele dá um estágio pro filho de fulano. Não, o prefeito deu um estágio pro meu filho, vou votar nele. E nós, como pessoas que estão
estudando, né, como pessoas que têm compromisso com a nossa comunidade, nós temos que nos levantar contra isso. Então não fica, não, isso é assim mesmo. Não, gente. É um pontinho aqui, um pontinho ali, e quando você vai ver é uma mancha toda. Então nós temos a obrigação. E eu, como professor de direito constitucional, eu fui lá e falei, não, isso aqui está errado. Falei com a mulher do prefeito, isso aqui está errado. Não, mas não sei o quê. Está errado. E eu exijo o estagiário aqui na delegacia. Era o Bernardo. Bernardo, você está assistindo aí, grande abraço para você, foi um dos meus melhores estagiários, os estagiários que eu tive, ele e a Rainara. Então trouxe o Bernardo para lá, para Fundão, tá? Trouxe o Bernardo para Fundão diante dessa ilegalidade. Mesma coisa que a questão trouxe para vocês. Vamos lá, seguindo adiante, vem comigo aqui na tela, seguindo adiante, desenvolvimento de um sistema informatizado de assinaturas digitais para facilitar o reconhecimento da autenticidade dos documentos. Então, quais são as medidas que são consideradas inconstitucionais? Depois de eu falar esse caso para vocês. Óbvio que é a 2 e a 1. Então, nosso gabarito é a letra E. Tá aí o nosso gabarito. Pessoal, que coisa, né? Isso acontece muito no nosso Brasil, muito, muito, muito. Mas está acabando, tá? Tá acabando, vocês vão entrar aí, vão ver, vão mudar, vão conseguir mudar muita coisa. Se vocês não surtarem antes, né? Vamos lá. Uma questãozinha bem legal também, um deputado federal preocupado com... Um deputado federal preocupado com altos índices de criminalidade do país, decide apresentar um projeto de lei para incluir como pena para crimes hediondos, olha só, pena para crimes hediondos, o banimento do condenado para outros países. Então, pena de banimento para outros países. Referido projeto de lei deve ser considerado, olha só, projeto de lei. Referido projeto de lei deve ser considerado. Letra A. Primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui. Qual é o ponto central da questão? Estão vendo na tela, né? Qual é o ponto central da questão? Parem, dá pausa, responda a questão, e aí eu venho e trago a explicação. Beleza? Então vamos lá. Qual é o ponto central aqui, pessoal? É a pena de banimento. A pena de banimento, ela é expressamente vedada. Então há uma vedação constitucional a determinadas penas. E uma das vedações é essa pena de banimento. Se você não sabia disso, você precisa estudar um pouco mais, tá? Pena de banimento, ela é proibida. Onde que a gente vai na Constituição quando a gente está falando sobre... Vem aqui comigo. É isso. Tá aqui. Quando a gente está falando de algum assunto, sempre faça uma referência na Constituição. Sempre. Na Constituição, seja no Código Penal, Código de Processo Penal, vai ter uma referência na lei. Provavelmente, se não for uma questão muito doutrinária. Então aqui eu estou falando, olha só, aqui tem um monte de referência. Se você olhar bem, tem um monte de referência aqui. Nós temos, o deputado federal. Nós poderíamos trabalhar essa questão, então a Banquibad, ela já tem seu banco de dados, ela pode trabalhar essa questão lá no controle de constitucionalidade. Tá? Então nós temos um deputado federal preocupado, né, com a criminalidade, ele apresenta um projeto de lei. O deputado pode apresentar projeto de lei? Pode. E aí ele fala, olha, eu quero incluir uma pena aí para os crimes hediondos, uma pena de banimento. E aí a gente pode trabalhar em várias vertentes. Ele tem competência, é possível que seja mudado isso por meio dessa iniciativa? A gente vai ver que mas é uma questão que envolve bastante coisa. A gente não vai entrar aqui agora porque não é sobre competência, não é sobre controle de constitucionalidade, não é sobre as atribuições da Câmara e do Senado. Mas é possível que a banca cobre alguma coisa relacionada, venha aí e trate sobre iniciativa, se ela vir a cobrar esse ponto. Por isso que eu sempre, nossa IA,
sempre faz os links das questões. Então, para essa questão aqui, eu tenho várias outras questões que estão interligadas a essa, sobre pena sobre a proibição das penas, sobre se o deputado pode ou não, se o presidente da República pode ou não apresentar um projeto de lei, se a iniciativa popular pode apresentar um projeto de lei. Tá vendo? Tudo isso, pessoal, faz parte do nosso programa de mentoria. Então, aqui, eu não entrego o conteúdo para vocês e toma aqui, se vira. Não, você tem que aprender a estudar nesse formato. Porque esse formato aqui é o básico. De você responder a questão, olhar para a questão, entender qual é o ponto, qual é o assunto, e a partir dali você aprender com a questão. É assim que se estuda por questões. Tá? Você tem que aprender por questões, mas primeiro você tem que passar pelo processo de aprendizado. Geralmente a gente consegue esse processo de aprendizado por meio de aula, por meio de vídeo-aula, ou por meio de PDF, tá bem? Então, eu trouxe aqui essa historinha. O referido projeto é constitucional ou inconstitucional? E aí você vem aqui, ou ilegal, né? Ele trouxe aqui a possibilidade de ser ilegal também. Então, para responder a questão, nós vamos lá no... Cadê? Já está ali? Muito bem, está aqui. Para responder a questão, a primeira coisa que você tem que entender é... Vem aqui comigo. Quais são as vedações constitucionais em relação às espécies de pena? A gente vai lá no artigo 5º, inciso 47. Eu vou colocar aqui para vocês, artigo 5º, inciso 47. Uma mentoriada me perguntou assim: professor, como é que eu sei esses números romanos? Eu falei, olha, sempre que o x estiver antes do L, isso é 40. Então o L é 50. E o x depois você só vai aumentando 10. Ela falou, professor, isso grudou na minha mente. Eu não esqueço mais. Então fica a dica aí para vocês. Então o artigo 5º, vou colocar aqui na edição para vocês. Vai estar aí o artigo 5º. E o artigo 5º fala que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, é possível pena de morte? É possível. Só se for em algumas hipóteses. Essa hipótese está no decreto lá de execução e tudo mais. Então, quando tivermos uma guerra e essa guerra estiver declarada e tudo, é possível só nessa hipótese. Em outras hipóteses é possível? Não, não é. Só nessa hipótese aqui é possível a pena de morte. Eu já vi cair isso, então muito cuidado. Tá? De caráter perpétuo, não haverá pena de caráter perpétuo. Não haverá pena de trabalhos forçados, não haverá pena de banimento. Tá aí, nosso gabarito. Não haverá pena de banimento e não haverá penas cruéis. Então a pena de banimento, ela é expressamente a pena de banimento é expressamente proibida, vedada pela Constituição. Por que eu estou falando expressamente? Porque há vedações implícitas também, porque você faz uma leitura de um princípio, tá? Então há vedações expressas e há vedações implícitas, essa aqui é expressa. Então quando o projeto de lei que traga isso aqui à luz para ser votado, ele é manifestamente inconstitucional. Então está errado porque a letra A, ela é inconstitucional, já que a pena de banimento é implicitamente, tá vendo? Ela é expressamente vedada. Então, tá errado. Aliás, deixa eu riscar aqui. Tá errado, porque não é implicitamente, ela é expressamente. Tá bom? Letra B, é constitucional e legal, né? Aqui, constitucional e legal, a gente sabe que é inconstitucional. É inconstitucional, já que a pena de banimento é expressamente, nosso gabarito, expressamente vedada pela Constituição. Então, eu destaco aqui isso, tá? Implicitamente. Você vai ver questão que vai trabalhar exatamente isso, com essas pegadinhas. Você está cansado, você está lendo rápido ali a questão e acaba perdendo por uma bobeira. Então, não vamos perder questão assim. É ilegal, não se trata de legalidade, então não tem nada a ver. Aqui você tem que entender como que a banca menciona essas proibições. Então você tem que ler o artigo, você tem que sistematizar. Aqui no nosso material nós temos o artigo sistematizado e pegar isso
fazer as questões e entender qual é o formato que a banca cobra. Então a banca traz uma historinha, dentro da historinha ela coloca os artigos, os incisos, as hipóteses previstas nos artigos e nos incisos, tá bom? Então muito cuidado aqui, porque você vai se deparar com outras questões dessa aí que eu já vi bastante, tá? Vamos lá, seguindo adiante. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, avalie as afirmações abaixo como verdadeira ou falsa. Primeira afirmativa: o direito à vida é um direito fundamental absoluto, não admitindo exceções. E aí vem complementa, né? Em hipótese, em nenhuma circunstância. Então, se você errou isso aqui, você manda uma mensagem para mim, vamos estudar mais, tá bom? Por quê? Você não pode, tá falando aqui, né? Em nenhuma circunstância, falo a mesma coisa. Em nenhuma circunstância, se você vê numa frase absoluto, não admitindo exceções, em nenhuma circunstância, tem alguma coisa errada com a assertiva. Tá? Não tem como errar uma questão dessa, pessoal. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui? Qual é o principal ponto que eu chamo a atenção? Primeiro, nenhum direito fundamental, nenhum direito fundamental, coloca isso aí no seu caderno, tá? Pode escrever. Nenhum direito fundamental é absoluto, tá bom? Nenhum direito, pessoal, nenhum direito fundamental absoluto. Escreve isso, que isso cai muito, tá? Nenhum direito é absoluto. É um ponto pacífico na doutrina, na jurisprudência. A própria Constituição lá, a gente acabou de ver, lá no artigo 5º, inciso 47, admite a pena de morte em caso de guerra declarada. Então você vai lá, artigo 5º, inciso 47, admite o quê? Admite a pena de morte. Admite a pena de morte em caso de guerra declarada. E aí nós temos a referência a isso lá no artigo 84, né? Artigo 84. Então, o que isso significa? Até mesmo o direito à vida, pessoal, pode ser relativizado, tá bom? Então, esse direito aqui à vida, até mesmo o direito à vida pode ser relativizado, é relativizado em algumas situações excepcionais. É um detalhe que é muito cobrado nas provas, tá bem? Isso é uma característica dos direitos fundamentais, tá? Relatividade, não é absoluto. O item 2, a liberdade de expressão, abrange também a liberdade de pensamento, não podendo haver restrições a ideias e opiniões, exceto nos casos de discurso de ódio. Olha só, isso aqui tem sido cobrado, e eu quero que vocês prestem atenção, porque a IBAD, ela cobra umas questõezinhas, assim, bem dúbias. A liberdade de expressão, eu tenho? Sim. Ela abrange o quê? Abrange a liberdade de pensamento? Sim. Não podendo haver restrições a ideias e opiniões, exceto nos casos de discurso de ódio, essa questão merecia ser anulada, se não foi depois, tá? Porque não podendo haver restrições a ideias e opiniões, pode sim haver restrições. Aí ela falou, exceto nos casos de discurso de ódio. O que ela está querendo dizer, na verdade, o que o examinador quis trazer para nós aqui é sobre essa exceção aqui, né, no caso de discurso de ódio, que você não pode se utilizar de uma garantia, de um direito, para poder proferir esses discursos de ódio, enfim, seja lá o que é entendido como esse discurso de ódio. Não pode. Só que a banca foi muito infeliz, tá? Muito infeliz. Porque a liberdade de expressão, ela é ampla, ela não é ilimitada, ela admite essas exceções. Você vai lá no artigo 5º. Pessoal, quando eu falar, artigo 5º, inciso 1, inciso 2, aqui é o inciso 4 e também o inciso 9, tá? Quando eu falar, vocês têm que rabiscar, vocês têm que anotar no material de vocês, tá? Os dispositivos que a gente, não só eu, né, todos os professores, tá? Só que aqui, veja bem, vem aqui o direito, a própria Constituição, ela veda o anonimato, e não admite que esse direito seja usado como escudo, por exemplo, para você praticar um discurso de ódio, tá? Você
se valer do anonimato. Não pode. Então, quando ela fala não pode haver restrições a ideias e opiniões, eu acredito que a questão simplifica muito aqui, menciona só o discurso de ódio como limite. Só que a ideia central acaba que está correta, porque a liberdade de expressão ela não é absoluta. É isso que a questão, né, que a assertiva quis colocar. Por isso a gente pode dizer que ela é verdadeira. Tá? Mas, se você for espremer mesmo, isso aqui está errado, não estaria totalmente certo. Beleza? Item 3, o direito à propriedade privada. Vem aqui comigo na tela. O direito à propriedade privada é garantido e sua função social, sendo que sua função social é um princípio que visa garantir que a propriedade seja utilizada de forma a atender aos interesses da coletividade. Professor, isso aqui vai cair na minha prova? Eu trouxe essa questão de propósito, por quê? Provavelmente não, mas aqui tem um detalhe que pode ser cobrado de outra forma na sua prova de polícia. Isso aqui, salvo engano, foi uma prova para procurador do município. Salvo engano, acho que foi isso. Veja bem, onde está a pegadinha aqui? A Constituição, ela garante o direito de propriedade? Sim. Você vai lá no artigo 5º, nos incisos 22 e 23, tem lá, garantindo o direito à propriedade, né? Garante o direito à propriedade, só que pega esse direito e condiciona ao atendimento de uma função social. Aí por isso que a pegadinha está aqui. Olha. Ela falou assim, interesse da coletividade. Aí você leu lá, na mesma frase, né, direito à propriedade privada, e aí você viu que ela tem que cumprir o quê? Uma função social. E aí você ligou aqui a interesses da coletividade. Função social, ligou aqui a interesses da coletividade. Só que essa função social não é apenas um princípio ali que está ali de forma genérica. É uma exigência obrigatória, pessoal. Essa função social não é um princípio, não é um... Tá? Função social é um princípio que visa garantir... Não é. É uma determinação, é uma exigência constitucional. Então, essa função social aqui é uma exigência, é uma obrigatoriedade, é uma determinação da Constituição. Tá? Então, é uma exigência. Constitucional. Por quê? Porque ela faz com que essa função social seja uma condição de legitimidade desse direito de propriedade. Então, essa exigência é uma condição de legitimidade para que esse direito aqui, seja exercido, direito de propriedade. Tá? Então a pegadinha está aqui, não se trata de uma diretriz, é uma imposição que é uma imposição vinculante, tá? Quando há uma exigência constitucional, pessoal, lembre-se que é vinculante. O que é vinculante? Vincula o legislador, vincula eu, vincula você, vincula o administrador, vincula o doutor Arruda, que é chefe de polícia. Tá? Então, tu tem um imóvel abandonado lá, coloca em risco a saúde pública, não cumpre a sua função social. Você não vai ver imóvel abandonado aqui no Brasil, né? Então, ela não cumpre. O que acontece? Ele pode ser objeto de uma intervenção estatal. E aí essa intervenção pode vir por meio de um IPTU progressivo, e aqui eu não vou adentrar mais, porque já entra na seara tributária. Então tá aí, não se trata aí apenas de uma diretriz, né, um princípio que visa garantir a propriedade, que a propriedade seja utilizada de forma a atender aos interesses da coletividade. Então é falso aí a alternativa. Nosso gabarito, então, é a letra, vamos lá, falso, verdadeiro, falso. Falso, aqui está verdadeiro, corta. Aqui, falso, verdadeiro e falso. A nossa letra é a letra B, nosso gabarito. Seguindo adiante, vamos lá para outra questãozinha. Uma questãozinha também muito legal.